Quem eram os Tupis-Guaranis? O principal grupo indígena do Brasil foi denominado Tupi-Guarani. Essa designação é linguística e se refere a um conjunto de línguas aparentadas, faladas por uma grande quantidade de tipos indígenas. São divididos em três grupos: Kaiowá, Nandevã e Ambiá. Os índios guaranis formam o maior povo em quantidade de indivíduos a viver no Brasil. Eles são originários do tronco da família linguística Tupi-Guarani. Foram os Tupinambás. Os Tupinambás eram uma nação indígena que habitava várias áreas do litoral brasileiro. As diversas tribos tupinambás possuíam uma língua comum, conhecida como tupi, porém não mantinham uma unidade e chegavam até mesmo a guerrear entre si. Realizavam no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e no Pará, região sudeste do Brasil e no litoral brasileiro. Organização política. Os tupis-guaranis eram organizados em modelo pré-estatal de política, onde havia, em certo sentido, liderança autocrática, pois a autoridade do chefe era incontestável, cabendo aos demais obedecê-lo, e, em certo sentido, não tinham liderança hierárquica, pois os líderes tribais trabalhavam exatamente como todos os demais indígenas, havendo uma certa concepção de horizontalidade social entre os nativos. Também se dividiam em papéis de gênero, com as mulheres cumprindo papéis específicos e não chegando à liderança, e em faixas etárias, de modo que as crianças e jovens cumprindo papéis também específicos para suas idades. Ação política tupinambás. Eles possuíam leis entre as tribos para coordenar a convivência e baseavam-se em códigos consuetudinários. A organização econômica. Os guaranis são coletores e caçadores, tendo como seus principais cultivos arroz, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, batata doce e amendoim. Os tupinambás se destacam as atividades de agricultura, cultivando a mandioca, pescaria realizada predominante nos rios e nas áreas de brejo, que seria entre os rios e os mares. Caça era praticada em todas as localidades de seu território. A coleta de piaçava é considerada a mais importante, e foi a primeira atividade que teve como objetivo a troca. As fibras coletadas pelos tupinambás até hoje são bastante valorizadas pelos mercados regionais. Organização social. Os guaranis adotaram como forma de organização o grupo local correspondente a uma taba, que se situava numa posição intermediária entre a menor unidade vicial, que seria a oca, e o agrupamento territorial mais abrangente, que seria o grupo tribal. Os tupinambás, entre eles, eram todos iguais, porém tinham uma liderança determinada através de rituais específicos, levando em consideração os melhores guerreiros. A cultura indígena guarani engloba a língua, a organização social e política, seus rituais, seus mitos, arte, habitação, cosmologia e forma de relacionar-se com o meio ambiente. Os tupinambás tornaram-se conhecidos por conta dos registros que os jesuítas e os viajantes fizeram deles, no período colonial. Tupinambás foi a prática da antropofagia, ou canibalismo. É preciso ressaltar que as tribos ou nações do Tupi viviam em torno da guerra. Desse modo, guerreavam entre si ou grupos locais com outras nações e os tapuias. Os prisioneiros capturados faziam parte de um ritual de antropofagia, que era considerado uma grande festa para homens, mulheres e crianças, que trazia o simbolismo da lembrança de seus heróis. Colonizadores em boa parte das regiões litorâneas do sul e do sudoeste do Brasil, assim como na bacia dos rios Paraná e Prata, foram as populações guaranis, as primeiras populações ameríndias a serem contatadas pelos europeus. Quem os colonizou, os guaranis, foram os portugueses. Ciência dos povos na atualidade. No Brasil, vivem atualmente cerca de 51 mil índios guaranis, em 7 estados diferentes, tornando-os a etnia mais numerosa do país. Muitos outros guaranis vivem no Paraguai, Bolívia e Argentina. As populações guaranis contemporâneas vivem em pequenas reservas, acampamentos à beira de rodovias ou habitam ainda espaços geograficamente isolados. Suas principais atividades econômicas são a confecção e a venda de artesanato, cesteira com taqueira e cipó, estátuas em madeira e colares com sementes nativas,
a colheita de raízes, ervas e frutos silvestres e o plantio de suas sementes tradicionais. Nascente dos povos na atualidade, Tupinambá. Atualmente, o principal grupo Tupinambá reside no sul do estado da Bahia. São os Tupinambás de Olivença. A maior parte da população Tupinambá vive nos centros urbanos, principalmente nas regiões metropolitanas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No Sudeste, São Paulo é a cidade com a maior população de etnia Tupinambá. Nem IBGE, nem militantes estimam o número dessa população fora do território estudado no sul da Bahia. No litoral paulista, há diversas famílias Tupinambá, vivendo com Guarani Mbia, reconhecidos pelo Estado brasileiro como Tupi-Guarani.